eu vejo que existe uma grande confusão, as pessoas confundem muito sonhos com propósitos. Elas acham que um sonho que ela tem é o propósito da vida dela. Então hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de uma pergunta, Uma pergunta que uma pessoa me fez. E a pergunta que essa pessoa me fez foi como é que essa pessoa descobre o seu propósito de vida, porque a gente fala bastante aqui no canal a respeito de propósito de vida, tá certo? Então, respondendo a pergunta dessa amiga, eu vejo que existe uma grande confusão, as pessoas confundem muito sonhos com propósitos. Elas acham que um sonho que ela tem é o propósito da vida dela. E nem sempre um sonho, um desejo da pessoa é o propósito. Pode fazer parte do propósito, mas não é o propósito, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, o propósito de alguém sempre é algo muito maior do que ele, muito maior do que ele imagina que ele possa fazer, tá certo? Então você vê, às vezes existem algumas pessoas que elas falam assim: eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer isso tudo que eu estou fazendo. Então, você vê que a pessoa, ela nem imaginou aquilo não foi um sonho, aquilo que estava acontecendo não foi um desejo do coração dela, não foi uma coisa que ela quis que acontecesse, mas ela queria alguma coisa que era muito menor que aquilo, tá certo? E essa coisa aconteceu, e quando essa coisa aconteceu, que era o sonho dela, muito além do que ela imaginava, começou a acontecer na vida dela, ao redor dela e na vida dela, e daí ela começa a ver que aquilo que está acontecendo toca a vida de outras pessoas, aquilo que está acontecendo com ela vai além das condições dela. Então, o propósito sempre vai ser algo que vai tocar os outros. O propósito sempre vai ser algo não para você, mas algo para a humanidade, algo que vai tocar a humanidade. O propósito, por quê? Porque o propósito, ele nasce no coração de Deus. E tudo que nasce no coração de Deus nasce com o propósito de tocar a humanidade, de tocar as gerações, de tocar a tua geração, mas não ficar apenas na tua geração, talvez, mas de ir a outras gerações. Então, respondendo a essa amiga, sobre como ela vai definir o que é o propósito dela, a primeira coisa que você precisa entender é que o propósito não vai ser algo que você vai entender, vai saber o que é. Porque quando você souber o que é, vai deixar de ser propósito. Eu vejo muitas pessoas falando: descubra o teu propósito, descubra o propósito da tua vida, tá certo? E às vezes as pessoas falam isso tentando mostrar para as pessoas que quando encontrarem o propósito, a vida delas vai fluir. Não, quando você encontra o caminho do propósito, quando você encontra algumas coisas que estão acontecendo na tua vida, e essas coisas que acontecem na tua vida, que estão acontecendo na tua vida, elas fazem parte vamos dizer assim, de um alinhamento para que o teu propósito aconteça, certo? Então isso vai abençoar e beneficiar você, e você vai evoluir, crescer e prosperar, sim, na caminhada. Mas o propósito em si, ele é muito, muito maior, e se você puder dimensionar ele, não é propósito, tá certo? A gente conhece grandes homens, Por exemplo, a gente ouve a história de Luiz Hermínio, apóstolo Luiz Hermínio. Apóstolo Luiz Hermínio está fazendo hoje, na nossa geração, no nosso tempo, uma obra tão grande, tão tremenda, tão forte, tocando tantas vidas, tocando tantas pessoas, tocando tantos lugares, que ele nunca imaginou isso. Se você conversar com ele, você vai perceber, ou ele vai te dizer, que ele nunca pensou nisso, que ele nunca quis isso, mas que isso foi fluindo, evoluindo na caminhada dele, e foi acontecendo, e hoje o que ele faz toca nações, toca líderes, toca lugares, sabe? Então é o propósito. E quando ele faz isso, e interessante é que quando você está dentro do propósito, as coisas começam a acontecer na tua vida, e essas coisas, elas não vão te intimidar, elas não vão te amedrontar, elas não vão te dar medo,
Por quê? Porque tudo aquilo está acontecendo não porque você planejou, porque você quis, porque quando você quer uma coisa e essa coisa não acontece, você sente frustração. Mas quando você nunca quis alguma coisa e isso começa a acontecer, você não sente que a glória é tua, e se não acontecesse, você também não se frustraria, certo? Quando você olha para a vida desse líder, Luiz Hermínio, e você vê o que ele começou a fazer e como ele começou a fazer e de onde ele começou, você vai ver que dentro do coração dele nunca houve esse sonho de ver essas coisas acontecer. E muitas vezes o que impede o propósito de Deus de acontecer na vida das pessoas é exatamente essa busca das pessoas por fazerem alguma coisa que elas querem, por buscarem alguma coisa que elas querem. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que quando você está no propósito, você está caminhando no propósito, você não vai estar correndo por você. Você não vai estar correndo por um sonho teu. Você vai estar realizando os teus sonhos, você vai estar fazendo coisas, você vai estar conseguindo edificar coisas. Isso vai acontecer. Sim. E essas coisas que você vai estar fazendo, eu costumo usar figuras de linguagem. Uma das figuras de linguagem que eu uso é a figura da cadeira. Você vai estar construindo uma cadeira para ti, sim. Mas ao mesmo tempo você vai estar construindo uma cadeira muito maior. Uma cadeira muito maior que uma cadeira, é um trono para Deus, certo? Então você vai estar construindo um trono. E o trono é muito maior do que qualquer coisa que você pudesse fazer. Na verdade, você foi fluindo em etapas, e essas etapas foram se completando e foram levando você a um propósito. E daí quando você chega no propósito, o propósito ele é tão grande que ele vai tocar você e vai tocar outras pessoas. E vai tocar outros lugares, vai tocar governos, certo? De repente Deus ele te escolheu, você está sendo escolhido por Deus, foi escolhido por Deus para governar em uma área. Então, para essa amiga que me fez essa pergunta, eu quero orientar essa amiga que ela não se preocupe em saber o propósito, mas se preocupe em governar o que Deus está te colocando. Se preocupe em governar o que Deus está te colocando, porque sempre o propósito vai estar ligado ao governo que Ele está te dando. Aquilo que Ele está colocando você para governar. A área que Ele está colocando você para governar. Ele está te dando domínio. Ele está te dando conhecimento. Ele está te fazendo fluir. Então está sempre ligado a isso. Então comumente, assim, ó, a maneira grosseira de falar é que o propósito está sempre ligado àquilo que você mais gosta de fazer, aquilo que você mais faz melhor. O que você faz melhor está ligado com o teu propósito, né? Então sempre o propósito não vai estar ligado a uma coisa que você não sabe nem fazer, uma coisa que você nunca fez ou que você não deseja fazer. O propósito sempre vai estar ligado àquilo que você mais gosta de fazer, tá certo? Então, amiga, não se preocupe em conhecer o teu propósito. Se preocupe em governar o lugar que Deus está te colocando. Se preocupe em governar o tempo que Deus está te colocando e em governar as habilidades que Deus está te dando. As habilidades que Ele está te dando e o lugar e o tempo que Ele está te dando em governo, para governar, está ligado ao teu propósito. Se você governa bem essas áreas, você vai, consequentemente, atingir o propósito de Deus, tá certo? Você que está assistindo esse vídeo, está gostando, se inscreva aí no nosso canal, aciona aí o sininho das notificações, deixa aí o teu comentário, porque o teu comentário é muito importante para nós. Se você tem alguma dúvida sobre inteligência espiritual ou inteligência emocional, manda aí a tua pergunta que a gente quer te responder.